Fala pessoal, beleza? Alan aqui. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o ciclo troiano. Então é um vídeo onde eu falo sobre todas as histórias que compõem é, o total ali, o mote da Guerra de Troia e da Odisseia. E aí são 8 histórias, né? E eu comentei que eu faria alguns vídeos depois sobre conteúdos relacionados, tá bom? Então eu vou abordar aqui uma dessas histórias, que é a maldição da casa de Atreu, e eu vou lançar depois mais 2 vídeos, um falando sobre a Oresteia e o outro sobre o sacrifício de Ifigênia, tá bom? Então se você quer saber um pouco mais sobre a história do Agamenon e do Menelau, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. Quando pensamos na Guerra de Troia, a gente sempre vai lembrar dos heróis, né? Aquiles, Odisseu, Diomedes, Heitor, Ájax. Só que tem uma história que começa muito antes na Guerra de Troia e que vai marcar diversas gerações, começando com o canibalismo, assassínio de filhos e pais e muito sangue derramado. Essa é a história da casa de Atreu. Atreu, o pai de Menelau e Agamenon. Tá? Então, se você leu a Ilíada ou a Odisseia, você vê que em diversos momentos, tanto Menelau quanto Agamenon, eles são chamados de Átridas. Átridas vem de Atreu, seu pai. Né? Então, eles são reconhecidos como filhos de Atreu, só que a casa de Atreu, ela é uma casa amaldiçoada. Então, assim, você tem uma sequência de acontecimentos bizarros por diversas gerações em um ciclo de ódio e de sangue que nem os deuses conseguiram é, parar, né? E eu vou falar disso nesse vídeo, tá bom? A primeira história desse ciclo é a de Tântalo. Tântalo era um mortal que gozava ali de uma regalia que pouquíssimos mortais tinham, que era ele tinha acesso ao Olimpo. Então ele era um mortal que conseguia ir até o Olimpo e conversar com os deuses. Ele tinha essa liberdade, tinha essa prática, só que com o tempo ele passou a duvidar dos deuses e da sua onisciência. Ele fica, pô, será que os deuses sabem de tudo? Eles veem tudo mesmo? Ele fica meio que vaidoso demais, né, com isso, com essa liberdade que ele tem, e ele passa a duvidar ali das capacidades dos deuses, e aí ele bola um plano terrível, terrível. Ele vai convidar os deuses do Olimpo para para um banquete na sua casa, e aí ele mata o seu próprio filho, chamado Pélops, esquarteja o menino, faz um ensopado com a carne humana do seu próprio filho e serve para os deuses para saber se os deuses iriam perceber que estavam comendo carne humana. Os deuses, a maioria deles descobre, né, obviamente, e volta para o Olimpo, porque eles se recusam a comer carne humana, mas uma deusa, Deméter, a sua filha Perséfone, tinha sido levada recentemente para o Hades. Eu posso contar essa história aqui mais para frente. E aí ela estava distraída, chateada, ela acaba comendo um pedaço da carne do Pélops, né? Era um pedaço do ombro do que tinha sido o menino. Os deuses ficam revoltados, né, com o horror do que tinha acontecido, e vão castigar Tântalo. Então eles ressuscitam o Pélops, reconstituem, né, ali a parte dele que tinha sido comida, e vai condenar, né, os deuses vão condenar o Tântalo a viver no Hades, no inferno, de um dos castigos mais famosos da mitologia. Então ele vive com uma sede eterna, ele está próximo a um rio, e toda vez que ele se aproxima do rio para beber água, o rio recua. Ele vive também embaixo de uma árvore, e sempre quando ele tenta alcançar uma fruta para comer, os frutos da árvore recuam, né? Então ele tem esse castigo, só que o ciclo de violência da família, ela não vai parar aí. Começa com um pai matando seu próprio filho e vai seguindo num rastro de sangue até o fim da dinastia ali dos Atreus. A segunda história é a história de Pélops e a Corrida da Morte. Então, Pélops foi ressuscitado pelos deuses, e aí ele cresce e sai pelo mundo para ter a sua própria glória pessoal. Ele chega numa determinada ilha, e era uma ilha conhecida por uma princesa, né, muito bonita, com quem ele decide se casar.
Só que havia um problema nessa ilha. O rei local, ele tinha ouvido uma profecia de que ele seria morto pelo seu genro. Então, ele tinha um hábito de, toda vez que alguém chegava para desposar sua filha, ele desafiava esse pretendente a uma corrida de biga. Biga era aquele cavalo, né? Tipo uma carroça que era puxado por dois cavalos, né? Muito comum nas mitologias gregas. Então, o rei ele desafiava os pretendentes para uma corrida. Caso o rei vencesse, ele iria matar o pretendente e pendurar a sua cabeça em estacas ali na entrada da cidade. Caso ele perdesse, ele concederia a mão da sua filha em casamento. O Pélops chega lá, 13 príncipes já tinham tentado e tinham perdido, e aí o Pélops, que não é bobo nem nada, ele falou, pô, não vou arriscar morrer aqui, uma vez que ele já tinha morrido, né, uma vez. Então o que ele faz? Ele vai subornar o cocheiro do rei, lhe prometendo metade do reino, caso ele ajudasse o Pélops a vencer, lhe é prometido metade do reino e a primeira noite com a noiva, com a princesa. O cocheiro concorda, ele vai substituir os pinos de bronze da biga do rei por pinos feitos com cera de abelha. E aí, quando a corrida acontece, o calor ali faz com que os pinos de cera derretam, o rei cai e o Pélops vai vencer a corrida e desposar a princesa. Só que ele não cumpre o combinado, ele vai lá e atira o cocheiro do alto de um penhasco, quebrando assim o seu acordo e traindo a pessoa que o ajudou. E aí, enquanto ele caía antes de morrer, o cocheiro lançou uma maldição em cima do Pélops, falando que toda a sua linhagem seria amaldiçoada. E aí a gente vai ter mais um episódio, né, dessa trilha de sangue da família de Atreu, tá bom? Então a gente teve a primeira história do Tântalo e agora a história da corrida da morte do Pélops. Inclusive a ilha a terra ali da qual ele vira rei, mais tarde passaria a ser chamada de Peloponeso, né? Que é a ilha de Pélops. Fica aí também uma curiosidade, tá? Na esteira dessa história, a gente vai ter mais um episódio aqui terrível, né? Então, após todo esse acontecimento, Pélops vai ter uma série de filhos, né? E aí, em determinado momento, o rei de Micenas morre, e aí as pessoas, né, algumas pessoas ali da corte vão até o oráculo de Delfos questionar quem deveria ser o novo governante de Micenas, e o oráculo fala que tinha que ser um dos filhos de Pélops. Então, ele tinha tido muitos filhos, o mais velho deles, Atreu, ele tinha ali um carneiro que tinha o velocino de ouro, né? E aí ele dizia que, por conta disso, ele deveria ser o rei de Micenas, porque isso era uma dádiva dos deuses, né? Mas aí o seu irmão Tiestes, ele combina, né? Faz um combinado ali com a mulher do Atreu, rouba o velocino de ouro, e aí ele próprio acaba se tornando o rei de Micenas, tendo traído o seu irmão Atreu. Atreu vai recorrer aos deuses, ele suplica a Zeus que Zeus lhe ajude, e aí Zeus aceita esse pedido de ajuda e ele faz com que o Sol nasça ao contrário. Então, em vez do Sol fazer um caminho de leste a oeste, o Sol nasce no oeste e se põe no leste, e aí isso é usado como um prenúncio, um presságio de que o Atreu era o verdadeiro rei. O Atreu vai expulsar o Tiestes da região de Micenas, e aí ele, enfim, se sentará no trono, se tornando rei de Micenas. Só que essa família, né, tem uma maldição, e a sede de sangue deles é interminável. O Atreu ele não se sentiu suficientemente vitorioso com essa história de simplesmente expulsar o seu irmão. Então, anos depois, ele, a pretexto de uma reconciliação, ele convida Tiestes para um banquete junto com todos os seus filhos. Só que o que Tiestes não sabia é que quando eles chegaram, o Atreu mandou pegarem todos os filhos todos os seus sobrinhos, né, os filhos de Tiestes, esquartejá-los todos, preparar uma sopa com a carne dos filhos do Tiestes e lhe servir, fazendo exatamente o que o seu avô fez
lá no início dessa história bizarra, né? Então ele mata os sobrinhos e dá a carne pro seu irmão comer. Depois que o Chestes termina de jantar, o Atreu ordena que seja trazida ali nas bandejas, né, as cabeças e as mãos de seus sobrinhos para que seu irmão veja o que aconteceu. E aí dizem, né, que foi uma história tão bizarra que o próprio sol fechou os olhos para não ver aquela abominação. O Chestes, obviamente, tem um ataque de fúria e ele foge dali. Ele vai até o oráculo de Delfos para entender o que ele deveria fazer para garantir a sua vingança, né? E aí ele vai ter também ali uma profecia terrível dizendo que ele tinha que fazer um filho, né, com a própria filha, e o fruto dessa relação incestuosa seria um homem que existiria apenas para vingar o seu pai e exterminar a semente dos Atreus. E aí, o próximo capítulo disso já está ali, ele já reside no início da Guerra de Troia, né? Então, o Atreu, ele acha que venceu, ele vai viver a sua vida e antes de morrer, ele deixa o reino de Micenas para o seu filho mais velho, o Agamenon, e o reino de Esparta para o seu segundo filho, Menelau. E aí ele morre e Menelau e Agamenon se tornam reis. Só que o Agamenon, ele vai herdar todo esse ódio, a linhagem de mortes, a trilha de sangue vai seguir o Agamenon. Então, quando vai começar a Guerra de Troia, a gente vai ter um determinado momento, eles se reúnem, todos os generais gregos se reúnem numa ilha, só que eles ficam presos lá porque não tem vento nenhum para levá-los até Troia, e aí o oráculo diz que são presságio dos deuses e que eles só sairiam dali mediante um sacrifício. Que sacrifício é esse? O sacrifício de Ifigênia. Então, para que os gregos tivessem ventos favoráveis e pudessem ir até Troia lutar, Agamenon teria que assassinar a sua própria filha em sacrifício, o que ele faz em prol da guerra. Então, mais uma vez, você tem esse ciclo de morte dentro da família acontecendo. Começa lá com o Tântalo e vai passando até o momento em que o Agamenon sacrifica a sua própria filha, tá bom? Após isso, tem a Guerra de Troia, o Agamenon volta para casa e ele vai ser vítima de uma emboscada. A sua mulher, junto com Egisto, sobrinho do Atreu. Então lembra que o irmão do Atreu, ele foi consultar o oráculo, e o oráculo falou que ele tinha que fazer um filho com a própria filha e que o fruto dessa relação iria dar fim à semente dos Atreus, né, dos Átridas. Então, é isso que acontece. Egisto, ele se torna amante da mulher de Agamenon e juntos eles fazem um plano. E quando o Agamenon retorna da Guerra de Troia, ele é recebido também, há ali o pretexto de um banquete, e nesse momento Clitemnestra e o Egisto vão matar Agamenon, dando aí sequência a essa maluquice, né, que é a família de Atreu, com mais uma morte dentro da própria família. Mais para frente, a gente vai ter o filho do Agamenon, o Orestes, ele vai vingar o seu próprio pai. Então, ele se vinga, né, depois que o Agamenon morre, ele vai matar o Egisto e matar a sua própria mãe, né, em vingança pelo que aconteceu. Feito isso, ele foge porque matar a mãe ou o pai é um crime hediondo e os deuses não permitem isso, né? Você tem as fúrias, né, que são entidades que vingam esse tipo de acontecimento. E aí ele foge, né, das fúrias em busca de romper essa maldição e não ser mais caçado pelas fúrias. E aí isso vai dar origem a uma história chamada Oresteia, que eu vou falar com mais detalhes em outro vídeo, tá bom? Então, é isso no vídeo de hoje. Eu contei um pouco sobre o ciclo de ódio e a maldição da casa de Atreu. E aí, mais pra frente, vocês vão encontrar aqui também um vídeo falando sobre o sacrifício de Ifigênia e sobre a Oresteia. Não se esqueça, eu fiz um vídeo recentemente sobre o ciclo troiano, onde eu falo sobre todos os poemas, histórias que compõem
ali o ciclo da Guerra de Troia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha. Eu vou deixar linkado aqui os vídeos que eu citei, assim como o link para você comprar os poemas disponíveis, né, que chegaram ao nosso tempo, que estão disponíveis para venda na Amazon. Fechou? Você não paga mais nada por isso, mas você ajuda o nosso canal. E é isso. Até a próxima. Tchau.